Agora nós vamos convidar o nosso irmão Alain, né, que é o nosso palestrante da noite, que nós trouxemos ele de bem longe, né, bem aqui do portal mesmo, nosso irmão e amigo, que vai nos trazer os ensinamentos da noite. Obrigado, Alain. Muito obrigado. Boa noite a todos. Antes de começar a exposição, as reflexões, eu faço aqui as boas-vindas ao Domingos, né, que vai assumir a direção dos trabalhos aqui a sexta-feira, vai dividir conosco essa responsabilidade, e é uma peça essencial para casa, né, sem dúvida nenhuma. A Renata assume outras funções a partir deste ano, então precisou haver esse remanejamento das tarefas. Vai ter um domingo toda sexta agora. Então, nós agradecemos desde já, publicamente, por todo o trabalho carinhoso, pela toda a assistência que a Renata, ao longo de todos esses anos, se dedicou com muito carinho, muito amor a este trabalho. Desejamos a ela, publicamente, também o sucesso na nova empreitada, e ao Domingos também o sucesso e a essa nova responsabilidade que assume. Prata da casa que não recusou o convite da presidência, assumiu, bateu no peito e já está tocando muito bonito essa bola aí. Agora sim, podemos partir para nossas reflexões. E, embora os amigos já me conheçam de outras jornadas, de outras ocasiões, e do nosso estilo de conversar, de bater uns papos, hoje eu vou pedir licença para assumir um novo estilo. Não se vai marcar aqui nenhuma mudança de estilo, mas apenas hoje, em especial, eu tive uma vontade, a verdade é essa, uma vontade de conversar com vocês minuciosamente sobre uma das lições deste livro, o livro Boa Nova. Várias vezes a gente já comentou deste livro aqui às sextas-feiras. A Renata mesmo é uma fã deste livro, sempre que pode ela faz a propaganda, explica, extrai deles muito conteúdos interessantes. E eu peguei essa semana para estudar uma das lições, que é o capítulo 21, que nós vamos abordar a partir de agora, e eu achei ele tão rico, mas de uma forma tão profunda este capítulo, que eu me senti na obrigação de fazer uma leitura em conjunto com vocês. Então, não entendam como um desrespeito a vocês eu fazer a leitura de um texto o tempo todo. É mais um pedido de paciência, de caridade, em nome e homenagem à profundidade do texto. Eu acho que o autor, em especial neste capítulo, ele foi tão feliz nas ponderações, na forma como ele desenvolve o tema, que a gente não poderia perder conteúdo. Então, eu vou pedir licença, vou ler constantemente, fazer as abordagens, as intervenções necessárias, e coloco os irmãos à vontade, junto comigo, para interromper. Justamente porque falaremos pausadamente, fazendo os comentários acerca das passagens, se os irmãos tiverem algo a acrescentar, por favor, interrompam, não há quebra de raciocínio. Não é? Aproveitamos, trocamos impressões, e podem os irmãos me dar outras formas, outros pontos de vista que eu não percebi. Não é? Eu penso que a cada leitura, um novo conhecimento, uma nova lição, e eu acho que isso é válido. Combinado assim? Pode ser? Se alguém tiver alguma crítica, a gente pode tentar outro modelo, né? Mas, por hora, vamos começar assim, não é? A lição é o capítulo 21, intitulado A Lição da Vigilância. Neste capítulo, vocês vão perceber, logo nas primeiras linhas, que o autor, que é o nosso Humberto de Campos, espírito, sob a alcunha de Irmão X, ele vai fazer referência à lição que nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, mais em especial nos itens 13 a 28. Este dado não é lançado na obra, de que ele está fazendo a referência a ele, mas é nítido, e os irmãos vão perceber, e vão lembrar da passagem. E ele começa dizendo que, aproximando-se o termo de sua passagem pelo caminho da terra, reuniu Jesus os 12 discípulos com o fim de lhes consolidar nos corações os santificados princípios de sua doutrina de redenção. A primeira expressão que já me chamou a atenção aqui, quando ele assume a preocupação de consolidar, ele faz a referência, aproximando-se o termo final da sua missão. Jesus tinha o conhecimento
de qual era a sua missão, estava imbuído, estava bem envolvido com esta missão e sabia que elas teriam um termo próximo, e nós já sabemos qual é o termo. Naquela época, ele já teve a preocupação de que, antes que isso acontecesse, reunir os seus apóstolos para consolidar, reforçar os ensinos que havia até então pronunciado, e que então ele queria ter a certeza de que os seus discípulos, os seus apóstolos, tinham compreendido esta passagem, esta missão. E ele fez isso expressamente. Vejam, quantas vezes nós ensinamos ou temos a pretensão de ensinar a alguém uma função, uma propriedade, uma competência nova, e talvez não tenhamos a mesma preocupação de reforço deste ensino. Nós, principalmente quando professores, passamos uma matéria, distribuímos os exercícios, cobramos às vezes da prova, mas não estamos muito minuciosos em perceber se o aprendizado foi completo, se foi amplo, ou se poderia ser aperfeiçoado. Jesus não abdicava disso, ele fazia questão de reforçar sempre, não é? Naquele crepúsculo de ouro, por feliz coincidência, todos se achavam em Cesareia de Filipe, onde a paisagem maravilhosa descansava sob as bênçãos do céu. Jesus fitou serenamente os companheiros e, ao cabo de longa conversação em que lhes falara confidencialmente dos serviços grandiosos do futuro, perguntou com afetuoso interesse: E quem dizem os homens a meu respeito? E que dizem os homens a meu respeito? De alguma sorte, terão compreendido a substância de minhas pregações? Olha a pergunta que Jesus desperta nos seus apóstolos. Que dizem os homens a meu respeito? Terão de alguma forma compreendido a substância de minhas pregações? Jesus pregava, constantemente fazia isso, fazia pregações em praças públicas, fazia pregações no monte, fazia pregação nos templos religiosos, onde tinha acesso, ele ensinava as coisas do reino de Deus. E aí ele está perguntando aos seus apóstolos, o que as pessoas dizem a respeito disso? Será que eles entenderam a substância dos meus ensinamentos? Vejam, para vocês, o que vocês acham que é a essência da pergunta? Quando Jesus diz assim, repito, e que dizem os homens a meu respeito? De alguma sorte terão compreendido a substância de minhas pregações? O que vocês acham que Jesus está perguntando para os seus apóstolos? Vou lhes dizer, por exemplo, qual a minha interpretação da pergunta. Penso que a preocupação de Jesus é saber dos apóstolos se as pessoas entenderam qual é a razão daqueles ensinamentos. Se eles entenderam qual é a profundidade dos ensinamentos, por que Jesus ensinava e o que Jesus ensinava. No meu ponto de vista interpretativo da pergunta, a ênfase da pergunta está na substância dos ensinamentos, e não no que os homens diziam a respeito dele. A preocupação estava em saber se ele estava sendo compreendido. Essa foi a minha leitura. Não sei se alguém diverge dessa opinião. Respeitarei a divergência, mas me parece que essa era a preocupação. Não obstante isso, a resposta que se segue dos apóstolos vieram assim. João respondeu que seus amigos o tinham na conta de Elias, que regressara ao cenário do mundo depois de se haver elevado ao céu num carro flamejante. Simão, o Zelote, relatou os dizeres de alguns habitantes de Tiberíades que acreditavam ser o mestre o mesmo João Batista ressuscitado. Tiago, filho de Cleófas, contou o que ouvira dos judeus na sinagoga, os quais presumiam no Senhor o profeta Jeremias. Então, o que os apóstolos entenderam da pergunta? O que eles deram ênfase? Qual foi a preocupação que os apóstolos deram para retornar a Jesus? Jesus, pelo que eu entendi, queria saber o que os homens aprenderam do que eu falei. E os apóstolos disseram, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista ressuscitado, e outros dizem que você é Jeremias, o profeta.
Então, eles se pegaram mais em saber quem os homens diziam a respeito de Jesus, quem ele era, do que na essência do ensinamento. O diálogo que vai se seguir depois, a gente vai ver, é bastante interessante e a gente vai destacar um ponto, mas vejam como nós, por exemplo, desviamos o assunto da essência, quantas vezes, né? Está ali conversando com Jesus, ele está dando importância, prestigiando a essência do ensinamento, com a sua missão. Ele veio aqui para falar das coisas do reino dos céus, veio ensinar uma nova moral, um novo comportamento, um novo padrão ético. E os homens estavam preocupados em saber quem ele era, não é? De onde ele vinha, e não na essência da mensagem. Se os apóstolos que diretamente estavam envolvidos com Jesus tinham essa dificuldade, imagina nós, gente, né, que estamos muito mais distantes dessa energia Jesus, né? Isso acaba nos dando, de certa forma, uma medida do nosso pouco desenvolvimento, né? A gente é apegado ainda à superficialidade, a gente vê as picuinhas, vê aquilo que é superficial e irrelevante e não se aprofunda, né? Pelo menos foi uma interpretação que eu fiz. Por outro lado também, essa mesma passagem, que eu espero que os irmãos já tenham identificado, de lembrança dessa passagem no Evangelho de Mateus, né? Quando os apóstolos falam, uns dizem que você era Elias, outros que você era João Batista, outro que você era Jeremias. Embora não haja importância em quem era Jesus, naquele momento, se ele era um ou outro, o fato é, tanto Elias, como João Batista, como Jeremias, eram importantes profetas já desencarnados. Já desencarnados. Então, os apóstolos falam aquilo para Jesus com muita naturalidade. O povo fala que você era Elias. O povo fala que você era Jeremias. O povo fala que você era João Batista. O que quer dizer isso? Para eles, o assunto reencarnação não é nenhuma novidade. Não tem nada de espantoso. Se eles falam com tanta naturalidade assim, que Jesus poderia ser Elias ou poderia ser Jeremias, é porque para eles era natural a ideia da reencarnação. Então, isso é um reforço à doutrina da reencarnação, que está expressa, inclusive, no Evangelho canônico, está lá nos 3 Evangelhos canônicos expresso, em Mateus, em Lucas, Lucas e Marcos, obrigado. Em Mateus, Lucas e Marcos, nos 3 Evangelhos a mesma passagem, nos mesmos dizeres praticamente. É um assunto muito natural, porque para os judeus a ideia da reencarnação era natural. Não há nenhuma novidade, portanto, na doutrina espírita, quando revela a lei de reencarnação. Nada mais é do que uma lembrança dos ensinos que já eram correntes para eles. Jesus escutou-lhes as observações com o habitual carinho e inquiriu: os homens se dividem nas suas opiniões, mas vós, os que tendes comungado comigo a todos os instantes, que dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Olha que interessante, como eu volto a destacar isso. No começo do diálogo, Jesus estava conduzindo os seus apóstolos para a identificação da essência do seu ensinamento. Os apóstolos se desviaram e falaram: olha, você era isso, você era aquilo. Jesus, obviamente, percebeu isso. Ele percebeu o quê? Os meus apóstolos não estão interessados em conversar comigo nesse instante sobre a essência do meu ensinamento. A preocupação, a curiosidade deles está em esclarecer quem eu sou. Está em esclarecer se eu sou a reencarnação de um dos profetas ou se eu sou algum outro profeta. Então, o que ele faz? Jesus, na qualidade de mestre, adapta-se à necessidade do seu público. Ele percebe que aquilo que ele queria discutir não teria proveito para os seus discípulos. Então, ele adapta o seu diálogo, assume uma nova linha de raciocínio e passa a mergulhar, então, no esclarecimento das suas curiosidades. Mais uma vez, olha a função do Mestre Jesus, não é? Ele não abdica em nenhum instante da tarefa de ensinar, de educar.
Se os seus discípulos estão perguntando quem ele é, ele não abdica disso, ele vai ensinar agora. Ele vai dar novos rumos à sua conversação e vai explorar um outro tema. Ele vai aproveitar a curiosidade deles para abordar um outro assunto. Vocês querem ver? Certa perplexidade abalou a pequena assembleia. Simão Pedro, porém, deixando perceber que estava impulsionado por uma energia superior, exclamou comovidamente: Tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado seja tu, Simão, disse-lhe Jesus, envolvendo-o num amoroso sorriso, porque não foi a carne que te revelou essas verdades, mas meu Pai que está nos céus. Neste momento, entregaste a Deus o coração e falaste a sua voz. Bendito sejas, pois, começa a edificar no Espírito a fonte da fé viva. Sobre essa fé, edificarei a minha doutrina de paz e esperança, porque contra ela jamais prevalecerão os enganos desastrosos do mundo. Então, a partir da resposta de Pedro, que identifica em Jesus o Filho de Deus, o Cristo, aquele que seria o Salvador, Jesus fala: bem-aventurado, Pedro. Primeiro, essa expressão bem-aventurado era corriqueira para Jesus. Se a gente lembrar no Sermão do Monte, ele começa o sermão falando lá: bem-aventurados os aflitos, não é? Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os pacificadores. E a toda assertiva tem um complemento. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque verão a Deus. Isso mostra o quê? Que naquele conceito, bem-aventurado, está a expressar um momento da trajetória da pessoa. Não é o fim da trajetória. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, o momento de aflição ainda é a transição para um estado melhor, mas é o caminho ideal. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque verão a Deus. Então, ser bem-aventurados, no entendimento daquela época, significa estar no caminho. Continue assim, siga adiante neste caminho, nesta seara, porque vai ter consequências benéficas. Então, quando Jesus fala para Pedro, bem-aventurados, porque ele identificava em Jesus o Cristo, o Filho de Deus, ele está assinalando para Pedro e para quem o cerca, para quem o ouve: você está no caminho certo, Pedro. Essa é a resposta. Sou de fato o Cristo. Vim com a missão de trazer o esclarecimento da lei de Deus à geração presente e às gerações vindouras. E você identificou isso não porque alguém lhe disse, não porque eu lhe disse, mas porque você percebeu pela energia das minhas emanações, percebeu pelos ensinos, percebeu pelas minhas atitudes, que o meu destino é ser o Redentor do mundo. Então ele colocou-se em sintonia. Jesus mostra que naquele instante Pedro tinha fé. Pedro mostrava a fé no Cristo. Pedro mostrava a fé que havia um enviado de Deus em sua presença, com a responsabilidade e com a missão de o ensinar, de ensinar a humanidade. E aí ele completa, é aquela passagem em que Jesus fala para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui, o Humberto de Campos, o autor espiritual da obra Boa Nova, está mostrando que Jesus não se referia à figura difícil ou à figura robusta de Pedro, mas à sua fé.
Ele não estava preocupado naquele instante com a determinação de Pedro. Ele não estava reforçando a energia de Pedro como um realizador, mas ele estava destacando que o atributo essencial naquele momento de Pedro era a sua fé. A fé nele, a fé em Deus. E ele completa: sobre essa fé edificarei a minha igreja. E ele completa, não é? Aqui o ensinamento da forma como a gente viu. Sobre essa fé edificarei a minha doutrina de paz e esperança, porque contra ela jamais prevalecerão os enganos desastrosos do mundo. Aquele que é senhor da fé, que já conquistou a fé, tem contra si, ou a favor de si, uma vacina contra os enganos do mundo. Ele não se deixa iludir pelas facilidades, tampouco pelas dificuldades do mundo. É sobre essa fé, portanto, que Jesus esperava que os seus discípulos estivessem edificando o seu trabalho. Não é? Olha que lição preciosa. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Alguma ponderação? Estão gostando? Vocês estão com uma carinha meio estranha, eu estou meio... Mas tudo bem. Vou imaginar que vocês estão atentos. Enquanto Simão sorria, confortado com o que considerava um triunfo espiritual, o mestre prosseguiu, esclarecendo a comunidade quanto à revelação divina no santuário interior do espírito do homem, sobre cuja grandeza desconhecida o cristianismo assentaria as suas bases do futuro. No mesmo instante, preparando os companheiros para os acontecimentos próximos, o Messias continuou dizendo: Amados, importa que eu vos esclareça o coração, a fim de que as horas tormentosas que se aproximam não cheguem a vos confundir o entendimento. Olha que outra preocupação de líder aqui, né? Uma preocupação de líder. Importa que eu vos esclareça o coração, a fim de que as horas tormentosas que se aproximam não cheguem a vos confundir o entendimento. De que linha de raciocínio ele partira? Ele não partira da importância dos seus ensinos, ele não partira de que Simão Pedro estava no caminho quando reconhecia nele o Salvador, o Cristo. Ele não estava partindo, portanto, de uma linha de raciocínio. Segue aquilo que eu disse até agora, que vocês estão a caminho do reino dos céus, como eu ensinei até agora. Só que agora ele vai fazer uma predição, ele vai fazer uma antecedência dos fatos que se sucederiam. Ele vai contar aos apóstolos agora sobre a sua prisão, sobre o seu julgamento, sobre a sua crucificação. Então, qual é a preocupação dele? Eu preciso explicar para vocês o que vai acontecer para que vocês não vacilem na fé. Eu preciso preparar os seus corações para que vocês entendam o significado do que vai acontecer comigo. Para que vocês não achem que eu não sou o Cristo porque passarei pelo que passarei. Olha a importância, olha o carinho de Jesus para com os seus discípulos e a preocupação do líder de não deixar que haja dúvida nos corações dos seus discípulos, né? E ele vai continuar as lições, a gente explora um pouquinho mais já já. Por intermédio da palavra de Simão, tivestes a claridade reveladora. Cumprindo as profecias da Escritura, sou aquele pastor que vem a Israel com o propósito de reunir as ovelhas tresmalhadas do imenso rebanho. Venho buscar as dracmas perdidas do tesouro de nosso Pai. E qual o pedreiro que não dá testemunho de sua tarefa ao dono do redil? Deixa eu explicar isso aqui. Ele diz: eu vim amealhar as ovelhas do rebanho, vim juntar as dracmas do tesouro do Senhor. Ele está se referindo a nós. Nós somos as dracmas do tesouro do Senhor. Nós somos tesouro para Deus. Nós somos
moedas de grande importância, de grande valor, que Jesus vem amealhar. Nós somos as ovelhas que estávamos perdidos nesse rebanho do Pai Celestial. E ele fala, qual o pegureiro que não presta contas das ovelhas ao dono do redil? Não é? O que ele está dizendo? Qual é o pastor que não presta contas dos seus serviços para o dono das ovelhas? Eu sou só o pastor, eu não sou o dono das ovelhas. Por isso, eu tenho que prestar contas a Deus do meu trabalho. É isso que vai acontecer doravante. Não tardará muito o escândalo que me há de envolver em suas malhas sombrias. Faz-se mister o cumprimento da palavra, dos grandes instrutores da revelação dos céus, que me precederam no caminho. Está escrito que eu padeça, e não fugirei ao testemunho. Havendo pequena pausa na locução, Filipe aproveitou-se para interrogar emocionado: Mestre, como pode ser isso? Se sois o modelo supremo da bondade, o sofrimento então será o prêmio às vossas obras de amor e sacrifício? O Filipe falou o que todos nós pensamos, gente. Como pode Jesus passar por um padecimento sendo quem ele é? Se ele quer amor, se ele quer a bondade, se ele quer a renúncia, se ele que se colocava, abdicava de si em benefício do próximo, tivesse que passar por algum sofrimento, onde estaria a justiça? Será essa a paga para quem trabalha? Será que aquele que se dedica ao próximo, que abdica da sua vida em benefício do outro, recebe como recompensa a injustiça? Será isso mesmo? Filipe faz a pergunta que todos nós fazemos diariamente, a cada dificuldade, a cada problema que enfrentamos, a cada desafio que enfrentamos, nós dizemos, poxa, de novo, mas que será que eu fiz? Por que tenho que passar por isso? Quantas e quantas vezes fazemos isso? Por que estamos nessa condição? Por que este país tem que sofrer tanto? Por que nós temos que ter tantas dificuldades? Por que eu que pago meus impostos? Por que eu que sou honesto? Por que eu que não leso ninguém? Sou constantemente exposto a essas mazelas? É a pergunta que nós fazemos constantemente. E vamos ver o que Jesus ensinou. Jesus, no entanto, sem trair a serenidade do seu sentimento, retrucou: vim ao mundo para o bom trabalho, e não posso ter outra vontade, senão a que corresponda aos sábios desígnios daquele que me enviou. Além de tudo, minha ação se dirige ao que estão escravizados, no cativeiro do sofrimento, do pecado, da expiação. Instituído na terra a luta perene contra o mal, tenho de dar o legítimo testemunho dos meus esforços. Na consideração de meus trabalhos, necessitamos ponderar que as palavras dos ensino somente são justas quando seladas com a plena demonstração dos valores íntimos. Acreditais que um náufrago pudesse sentir o conforto de um companheiro que apenas se limitasse a dirigir-lhe a voz amiga lá da praia em segurança? Para salvá-lo, será indispensável ensinar-lhe o melhor caminho de livrar-se da voragem destruidora, nunca tão só com exortações, mas atirando-se igualmente às ondas, partilhando dos mesmos perigos e sofrimentos. O fardo que sobrecarrega os ombros de um amigo será sempre mais agravado em seu peso se nos pusermos a examiná-lo, muitas vezes guiados por observações inoportunas. Ele, entretanto, se tornará suave e leve para aquele que amamos, se o tomarmos com os nossos esforços sinceros, ensinando-lhe como se pode atenuar o peso nas curvas do caminho. Jesus é muito claro e muito feliz. Eu vim à terra para ser o exemplo da salvação. Eu vim ensinar ao homem qual o caminho que conduz à felicidade. Nós vivemos um mundo de expiações e provas, de sofrimento, onde a dor é a mestre, onde os desafios são a alavanca para o progresso. Como posso, portanto, eu, como professor,
abrir mão de passar por essa experiência? Como posso eu deixar de dar o testemunho da dor e do sofrimento? Se eu vim ensinar que é possível superar o mundo de dificuldades, eu preciso passar por elas. Não há como evoluir na Terra sem padecer dores. Porque aqui está o padrão evolutivo, onde a dor é a professora mestre. Então, todos nós, imersos na atmosfera de um mundo de provações e provas, é natural que padeçamos dores, aflições, que serão a alavanca ou as alavancas do nosso progresso. E Jesus mostra que ele não era exceção na terra. Ele vinha e seguia as regras divinas para este planeta. Embora fosse um ser perfeito, não revogava as leis de Deus. Também ele passaria pelo suplício. Também ele passaria pelas aflições. E com isso, porque ele veio para ser o espelho, para ser o guia dos incautos nossos, portanto, ele precisava padecer naqueles momentos das angústias, das injustiças e das dores que padeceu, para que nós aprendêssemos qual o comportamento esperado diante das aflições daquele que almeja um plano melhor. Se Jesus passou pelo chicoteamento, passou pela injúria, passou pela ingratidão, padeceu dores físicas e morais durante o seu julgamento e a sua via crucis, e se portou de forma elegante, de forma caridosa, de forma coerente com o que havia ensinado até então, nós temos nele modelo e guia. É assim que devemos nos comportar diante das aflições. É assim que devemos nos comportar diante dos mistérios dos problemas que nos envolvem. É com energia, com a coerência, com a fé. Essa é a lição que ele está dando para os seus apóstolos. Eu sou filho de Deus. Eu confio na justiça de Deus. Se estou passando por isso, necessário se faz que eu tenha resignação, que eu não questione os seus desígnios, mas sim que eu os aproveite de uma forma efetiva. Era essa a lição exemplar que ele nos dava. Ele passava por aquilo para que nós víssemos como e aprendêssemos como passar. No exemplo que ele dá, né? Se tem alguém se afogando, não adianta alguém lá da praia falar: vem, estamos juntos, vem aqui, você consegue. Não adianta. Assim ele não ajuda. Ajuda se ele mergulhar, der braçadas e for resgatar. Se tiver condições para isso, é óbvio. Mas é assim que se ajuda. Ele fala, diante do irmão que carrega fardo pesado, nada ajuda considerações a respeito disso. Veja que ele faz aqui reforço de um dos seus ensinamentos, né? Quantas vezes Jesus falou: não julgueis para não serdes julgados. Diante do irmão que padece um sofrimento carregando o seu fardo pesado, desgastante, nada auxilia, nós fazemos considerações. Olha, você está passando isso porque você merece. Olha, você está passando por isso porque nas leis de reencarnação você seguramente é um devedor e agora está tendo oportunidade. Não, isso é julgamento, gente. Nós ajudamos se nós ensinamos o nosso irmão a carregar. Se nós ensinamos o nosso irmão como passar por aquela tribulação. Se nós ensinamos a ele sermos resignados perante as aflições, e se nós dermos a ele o testemunho de fé. É assim que nós ensinamos, não é? Da mesma forma como alguém está carregando peso, não adianta você falar para ele: ó, legal, carrega aí, hein, força, estamos juntos, carrega aí. Não, nós seremos úteis se nós ensinarmos a carregar, né? Nós temos aqui educador físico, né? Eu aprendi, por exemplo, que para carregar peso, nós temos que contrair abdômen. Não é? É isso, Juliano? Contrai abdômen. Você vai ter um conforto, aliviar a lombar, não vai correr risco de lesão e vai se sentir pronto. Ensina o seu irmão que está carregando aquele peso, pega o peso dele, contrai o abdômen, mostra para ele como faz, não é? Simbolicamente, e aí ele vai estar preparado, ou melhor preparado,
para carregar o seu peso. Se o irmão está padecendo a dor da perda de um ente amado, ensina para ele como passar por isso. Não é simplesmente falar, força, vai passar isso tudo. Não, ensina para ele como é que faz. Ensina para ele sobre a imortalidade da alma. Ensina para ele sobre a resignação, sobre a justiça divina. Ensina para ele sobre a lei de reencarnação. Ensina para ele sobre os laços de sangue e os laços de espírito. Ensina para ele a passar por essa dor. Não só fazer exortações. Jesus está nos ensinando a ser caridosos, não é? Os apóstolos entreolharam-se surpresos, e o Messias continuou: não espereis por triunfos, que não os teremos sobre a terra de agora. Nosso reino ainda não é, nem pode ser deste mundo. Por essa razão, em breves dias, não obstante as minhas aparentes vitórias, entrarei em Jerusalém para sofrer as mais penosas humilhações. Os príncipes dos sacerdotes me coroarão a fronte com suprema ironia. Serei arrastado pela turba como um simples ladrão. Cuspirão nas minhas faces, dar-me-ão fel e vinagre quando manifestar sede, para que se cumpram as Escrituras. Experimentarei as angústias mais dolorosas, mas sentirei, em todas as circunstâncias, o amparo daquele que me enviou. Nos derradeiros e mais difíceis testemunhos, terei meu espírito voltado para o seu amor, e conquistarei com sofrimento a vitória sagrada, porque ensinarei aos menos fortes a passagem pela porta estreita da redenção, revelando a cada criatura que sofre o que é preciso fazer, a fim de atravessar as sendas do mundo, demandando as claridades eternas do plano espiritual. Reforçando, portanto, aquela ideia. E ele está ensinando aqui, olha, nos momentos de aflição, de sofrimento, dirige a sua mente ao Pai, dirige ao Criador. Ele está nos ensinando a padecer, nos ensinando a passar pelo momento de dor. Olha, naquele instante, ele fala, nos momentos mais difíceis, terei meu espírito voltado para o amor. Né? Terei meu espírito voltado a Deus, ao amor. Em todo o instante, ele está nos ensinando como passar pelos momentos de aflição, mantendo a fé em Deus, mantendo a sintonia de coração com as leis de amor, não blasfemando, não hesitando, sendo fortes, tendo fé em que havia em cada momento a justiça, em cada palavra. Outra coisa que ele deixa bem clara no começo dessa passagem: eu não vim aqui para ser vitorioso. Não é o triunfo esperado neste momento. Não é aqui o meu reino. Ele reforça o ensino de que meu reino não é deste mundo. Está reforçando tudo o que ensinou aos seus apóstolos. Então, isso nos mostra também, gente, é importante. Eu estava fazendo algumas reflexões sobre isso ontem, hoje e um pouquinho agora há pouco. Muitas vezes a gente sente como se fosse uma hesitação. Nós nos esforçamos, a gente segue alguma disciplina, a gente faz o evangelho no lar, a gente ora, a gente tenta fazer o bem, a gente tenta ser útil aos nossos irmãos, mas a coisa parece que não vai, parece que as coisas são difíceis, parece que não temos êxito, pelo menos imediato. Isso não deve ser motivo de surpresa nem de espanto. Não se revoga a lei de amor porque nós não temos o resultado imediato, porque Jesus já disse isso para nós. Ele já explicou, meu reino não é deste mundo. Mesmo nós, na nossa fragilidade, quando nos esforçamos e não vemos o resultado, isso não quer dizer que nós estamos errando. Eu tive a oportunidade de conversar com várias pessoas em atendimento fraterno aqui na casa, que falam, poxa, olha, a minha filha me dá muito trabalho, eu sempre eduquei, trouxe ela para a casa espírita, tenho por ela atenção, tenho por ela carinho e não tenho resultado. E eu reforço com a lição de Jesus. Olha, a obrigação materna e a obrigação paterna não é uma obrigação de resultado. Os pais não assumiram o compromisso
de devolver a Deus filhos perfeitos. Assumiram compromisso com Deus de darem o melhor de si para orientarem os seus filhos e apresentar-lhes Deus. Esse é o nosso compromisso. Como educadores, como pais, colocarmos nossos entes tutelados e filhos em segurança, no caminho correto e exemplificando, por nossas atitudes, as coerências de Jesus. Essa é a nossa missão. Se no exercício do seu livre-arbítrio os nossos filhos falham, nós não devemos achar que o nosso trabalho foi em vão. Jesus está nos ensinando isso. Assumimos o nosso compromisso, fizemos o que era necessário, agimos coerente com as leis de Deus, ótimo, a nossa missão foi cumprida. Não temos obrigação de resultado, porque aí nós revogaríamos o livre-arbítrio. Se no exercício do livre-arbítrio os nossos filhos vacilam, eles seguramente terão consequências. Não quer dizer que nós falhamos. Ponderações e reflexões a serem feitas. Óbvio que os pais que abdicam do dever, renunciam ao dever de educar, de exemplificar, aí sim são responsáveis pela falência de seus filhos, porque não se esforçaram, não exerceram e não desempenharam o seu papel, a sua atividade. A obrigação, costumo dizer, é uma obrigação de atividade e não de resultado. Se os pais falham na obrigação de atividade, estão comprometidos, sim. Mas, se não há resultados, embora as atividades tenham sido desempenhadas, não há compromisso. Tudo bem? Concordam? Tudo bem até aqui, né? Continuando. Falta pouco, mais 45 minutos, está tudo certo, tá bom? Começou agora. O mestre calou-se comovido. A pequena assembleia deixava transparecer sua surpresa indefinível, sem compreender a amplitude das advertências divinas. Olha lá, a pequena assembleia são os apóstolos, 12 apóstolos diretos de Jesus, aqueles que estavam com ele dia a dia e para os quais não havia parábolas. Lembrar, Jesus nunca deixou de falar por parábolas do povo, à multidão, às plateias, mas aos seus discípulos falava abertamente. Explicava sem meias palavras. E essa assembleia de notáveis também errava, também vacilava. E nesse instante não conseguia muito bem compreender o que Jesus estava lhes dizendo. Foi aí que Simão Pedro, modificando a atitude mental do primeiro momento. Qual que era o primeiro momento? Simão Pedro, modificando a atitude mental do primeiro momento. Qual foi o primeiro momento de Simão Pedro com Jesus nessa conversa? Tu és o Cristo, o Salvador, bem-aventurado, porque não foi a carne que te revelou, mas sim Deus que está no céu. Lembra? Você está no caminho, Pedro. Continue assim, a sua fé vai ser importante para mim. Siga, ela é o seu mérito. Ele saiu dessa sintonia, né? Modificando a sua sintonia mental e deixando-se conduzir na esteira das concepções falíveis do seu sentimento de homem, aproximou-se do Messias e lhe falou em particular: Mestre, convém não exagerardes as vossas palavras. Não podemos acreditar que tereis de sofrer semelhantes martírios. Olha, Pedro, né? Hoje nós diríamos, né? Aí continua. Onde estaria Deus, então, com a justiça dos céus? Pedro continuando. Os fatos que nos deixais entrever viriam demonstrar que o Pai não é tão justo. Olha lá, Pedro chamou Jesus e disse isso. Olha a resposta de Jesus. Lá no texto de Mateus tem outra expressão. Que expressão? Vamos ver se vocês lembram. O que Jesus fala agora para Pedro? Vamos lá, Evangelho de Mateus, quem lembra? Pode arriscar, não tem certo nem errado. Hã?
É isso aí. Vai de retro, Satanás, não é? É neste momento que ele fala isso. Aqui, na poesia de Humberto de Campos, Jesus diz: Pedro, retira essas palavras. Queres também tentar-me como os adversários do Evangelho? Lá na Bíblia, vai de retro, Satanás. Aqui, Jesus, nas suas palavras carinhosas, retira essas palavras, Pedro. Queres-me tentar também como os adversários do Evangelho? Será que também tu não me entendes, compreendendo somente as coisas dos homens, longe das revelações de Deus? Aparta-te de mim, pois neste instante falas pelo espírito do mal. Verificando que o pescador se emocionara até as lágrimas, o mestre preparou-se para a retirada e disse aos companheiros: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. Pedro mudou a sua atitude mental. Naquele instante em que eles queriam saber se Jesus era Elias, se era João Batista, se era Jeremias, Pedro tem a revelação: ele é o Cristo. Ele é aquele que as Escrituras diz que Deus enviaria para salvar a humanidade. E Jesus o coloca em destaque dizendo: bem-aventurados, Pedro. É essa fé que eu preciso. É sobre ela que minha igreja vai ser construída. E quando ele tem o seu testemunho simbólico e imediato, em que Jesus diz: olha, agora eu vou padecer alguns sofrimentos, vai acontecer muitas coisas tristes, vai acontecer isso, eu vou ser coroado de espinhos, vão cuspir na minha cara, vão me oferecer vinagre e eu vou ser crucificado. Muita dor e sofrimento. Pedro não acredita. Pedro fala: não, se isso acontecer, Deus não é justo. Ou seja, Pedro questiona as leis divinas. Neste instante, ele muda a sua sintonia. Ele que estava em vibração da verdade, na vibração da lei de amor, passou agora a vibrar de acordo com as convenções humanas, com a miopia do olhar de que apenas o que fazemos aqui é o que nos tem de verdade, com a miopia de que a nossa existência se limita à encarnação, de que porque Jesus fez o bem imediato naquelas circunstâncias, naquela vizinhança, ele não precisaria passar por nenhum tipo de padecimento, desconhecendo que a missão de Jesus era justamente exemplificar, e que não seria efetiva se não houvesse o capítulo do sofrimento naquela história. Jesus mostra para Pedro: você entrou em vibração equivocada agora. Agora você está sintonizando com as ideias humanas. Saiu da sintonia da espiritualidade, das ideias da verdade e da imortalidade, está passeando na imediatidade. Está passeando na vibração materialista e imediatista. E Jesus lhe faz o alerta: retira tais palavras. Eu fiquei impressionado com essa expressão. Também conhecia, por ser muito comum, a expressão: vai de retro, Satanás, sai daqui, Satanás, né? Mas eu não tinha a lembrança da suavidade desta palavra. Retira tais palavras. Eu parei hoje para pensar na importância dessa expressão: retira tais palavras. Quantas vezes nós temos noção quase que imediata de que falamos uma besteira? Acontece com vocês ou será que é só comigo? Sabe aquela hora que você soltou uma expressão, soltou um comentário? A escola tem uma propaganda disso, não tem? Veja agora o comentário quadrado saindo da boca, depois um comentário redondo, não é? É mais ou menos por aí. Tem hora que a gente solta aquele comentário, aquela que você fala assim: meu, de onde eu estava com a cabeça, não é? Mas quantas vezes a gente retira o comentário? Quantas vezes a gente tem a humildade de falar: desculpa, retira o que eu disse. Isso não representa a verdade. Perdoe-me, retira. Desconsidere, por gentileza, esta infeliz expressão que utilizei. Jesus recomenda a Pedro que faça isso. Retira tais palavras. Retira o que você disse. Por quê? Ele tem a sabedoria, a compreensão
de que nós vibramos naquele instante, pela nossa palavra, a nossa ideia. Nós vibramos na expressão o que nós sentimos. Então nós vibramos, no caso de Pedro, vibrava a sua ignorância. Jesus o recomenda, retira essa palavra. Recomenda a Pedro, retira essa expressão para que você saia da ignorância, para que você não vibre mais nesse sentimento, não vibre mais nesta energia desta palavra destrutiva. Porque quando Pedro diz aquilo, Deus não seria justo, ele está vibrando a não crença em Deus. E isso faria mal para quem? Para Jesus? Jesus não se preocupava com isso. Ele estava preocupado com Pedro. Faria mal para Pedro não acreditar em Deus, na justiça divina. Então, olha a importância de que quando nós identificamos o nosso equívoco, vamos retirar, vamos assumir esse compromisso, retira essa palavra, muda imediatamente o quanto antes para sair da vibração do engano, para que não nos faça mais mal do que já padecemos. Não é? Uma lição muito interessante, eu extraí isso, achei relevante e queria dividir com os amigos. No dia seguinte, a pequena comunidade se punha a caminho, vivamente impressionada com as revelações da véspera. Simão seguia humilde e cabisbaixo. Por que será, hein? Não conseguia compreender por que motivo fora Jesus tão severo para com ele. Em verdade, ponderara melhor suas expressões irrefletidas e reconhecera que o mestre lhe perdoara, pois observava que eram sinceros o sorriso e o olhar compassivo que o envolviam numa alegria nova. Mas, sem poder sopitar suas emoções, o velho discípulo aproximou-se novamente de Jesus e interrogou: Mestre, por que razão mandastes retirar as palavras em que vos demonstrei o meu zelo de discípulo sincero? Alguns minutos antes, não havíeis afirmado que eu trazia aos companheiros a inspiração de Deus? Por que motivo, logo após, me designáveis como intérprete dos inimigos da luz? Simão, respondeu o mestre bondosamente, ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade da vigilância. A criatura na terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu. Mas na jornada do mundo, também basta às vezes uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao campo do estacionamento e do desespero das trevas. Por sua própria imprevidência. Neste terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho terá sempre imenso trabalho a realizar, porque pelo reino de Deus é preciso resistir às tentações dos entes mais amados na terra, os quais, embora ocupassem o nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas do céu. Acabando Cristo de falar, Simão Pedro calou-se e passou a meditar. Simão, vigia os seus pensamentos. Basta um único pensamento de amor para te elevar às esferas do céu. Todavia, basta uma hesitação, um comentário infeliz para suas vibrações despencarem e você passar a transitar na esfera dos pensamentos mundanos. Neste caminho, o discípulo do mestre precisa ter esforço constante, a vigilância dos pensamentos. O ano recomeçou, temos novas propostas de trabalho e dentre elas podemos inserir essa daí. Vamos vigiar os nossos pensamentos. Semanalmente nós colhemos aqui no Portal da Luz lições do Evangelho, em todos os trabalhos, sextas, sábados, domingo, nos grupos de estudo.
Semanalmente, diariamente, nós temos lições novas, nos convidando à transformação, nos convidando a compreender como funciona a justiça divina, nos levando à expressão da verdade que mostra que os nossos padecimentos não são em vão nem imerecidos, que nós temos o desafio constante do trabalho e que no cumprimento dos nossos deveres que está a nossa satisfação e móvel de evolução. E nos ensinam constantemente que o nosso pensamento é o início das nossas atitudes, é o início do nosso caráter. Vamos ser vigilantes com os nossos pensamentos, porque basta um escorregão para a gente sair da sintonia do bem para cair na sintonia do materialismo. Basta uma hesitação, basta derrubar um pouquinho, descansar a guarda e nós já somos alvos da materialidade. Mesmo os entes mais próximos, nos ensina Jesus. Mesmo os nossos entes amados podem ser para nós um desafio da nossa fé, da nossa crença. Então vamos nos manter altivos, determinados, disciplinados e vigilantes no pensamento, é o ensino do Cristo. Vejam, uma lição, um capítulo do livro Boa Nova. Essas são as considerações que eu consegui resumir para 1 hora. Mas a gente poderia falar 2, 3, 4, só de um capítulo. Só de um capítulo. Ler o Evangelho, ler as obras complementares, é um exercício constante, gente. Não há mistério, há esforço. Ninguém tem maior ou menor facilidade, o que há é maior ou menor dedicação. Quando a gente começa a ler, quando a gente começa a estudar, a meditar sobre os ensinos, nós somos capazes de extrair mais e mais informações. Eu diria, por exemplo, essas foram algumas reflexões que eu consegui extrair dessa leitura. Se viesse aqui, por exemplo, alguém, o nosso amigo que nós mencionamos hoje, né, o Arthur. Se o Arthur viesse aqui e fizesse a leitura aqui, tudo que eu falei ia parecer nada. Porque ele tem a capacidade de abstrair muito mais, ele tem mais informações, ele tem uma riqueza, uma facilidade. Se viesse também o Severino Celestino, se viesse também o juiz lá, como é que chama? O Haroldo Dutra, também, cada um deles, na sua peculiaridade, na sua experiência de vida, ensinaria outras coisas, né? Então, isso não é tarefa que incumbe ao Arthur, não é tarefa que incumbe ao Haroldo, não é tarefa que incumbe ao Severino, não é tarefa que incumbe ao Alain, é tarefa que incumbe a todos nós. É a nossa leitura, é a nossa dedicação, a nossa disciplina que vai nos possibilitar extrair dos textos um aprendizado que nos é útil. Ok? Dúvidas? Não? Comentários? Algo que desagradou, que eu possa reformar? Não? Então agradeço sobremaneira pela atenção, agradeço aí os olhares carinhosos, alguns olhares um pouco fugidios hoje, mas imagino que seja ainda consequência do início do ano, né, Domingos? E agradeço a oportunidade e um bom ano a todos, com muito trabalho, muita disciplina, fé em Deus e vigilância.